Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e é com muita alegria que nós abordaremos o Evangelho à Distância, organizado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Evangelho de Jesus, que consola, balsamiza, esclarece e norteia o nosso caminhar. Mas antes, quero convidar todos vocês para esse nosso momento da prece, essa conexão com o alto, com os nossos benfeitores superiores. E vamos serenar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e trazer à nossa tela mental a figura meiga e amorosa do Mestre Jesus. Agradecer a Deus, o Senhor da vida, por mais um dia e trazer mais uma vez à nossa consciência os ensinamentos do Mestre, esse legado moral há mais de 2000 anos. E nessa rogativa que fazemos a Ti, Mestre amado, sê conosco e fortaleça-nos na esperança de viver, na esperança de ser feliz. E, sobretudo, Pai, dai-nos a coragem para perseverar diante dos desafios que a vida nos apresentar, hoje e sempre, graças a Deus. Nós iremos abordar hoje o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O título é Pedi e obtereis, e nós falaremos a respeito da eficácia da prece, que está retratada nos itens 5 a 8 deste capítulo. Então, meus queridos, nesta passagem que nos traz o evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 24, onde nós aqui então podemos compreender que aquilo, ele diz assim: tudo que pedirdes vos será concedido. Então vamos pensar, o que será que nós estamos pedindo? Para que as nossas preces, elas sejam alcançadas, elas tenham a eficácia, o resultado que nós desejamos. O nosso foco, antes de mais nada, é agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Isso é a nossa primeira prece de agradecimento. Mas nós sabemos que as leis de Deus são justas, imutáveis, eternas. Deus não pune, não castiga, mas Ele nos dá toda a liberdade, pela sua própria lei, de fazermos escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. E o nosso pensamento, ele é um dínamo, ele tem uma força mental. Então, quando nós pensamos, nós irradiamos, nós vibramos. Então, nesse sentido, meus queridos, aqui, a abençoada reencarnação, que nos proporciona a oportunidade das nossas escolhas. E as escolhas que nós fizermos, nós seremos responsáveis, porque nós somos os donos, os autores do nosso destino. Então Deus sabe sim tudo aquilo que nós necessitamos e Ele não nos desampara. Entretanto, Deus também, Ele é muito generoso conosco quando Ele possibilita a cada um, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, de alcançar aquilo que almeja. Almeja, seja no campo da matéria, seja no campo moral e espiritual. Então, o que nós estamos pedindo? Como fazer? Como fazer a prece? Como atingir essa rogativa para que nós sejamos eficazmente atendidos? E aqui, meus queridos, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, ela vem nos dizer que nós temos no nosso reservatório íntimo reservas morais que nós nem imaginamos. Então, muitas vezes, diante do desafio que a vida nos apresenta, nós encontramos, e é isso que nós temos que pedir, forças
força para nós superarmos as vicissitudes, os desafios da vida de toda ordem, quando a dor vem bater à nossa porta, quando a esperança ela se esvai, quando a tristeza ela também vem nos abalar. Mas Deus nos conduz pela prece, essa comunhão, esse contato com o alto, quando nós abrimos o nosso coração, nessa música, é uma musicalidade que é a nossa prece, porque a música atinge os acordes mais elevados da espiritualidade. E Deus certamente nos dará no tempo dele, não no nosso tempo. Ele atenderá às nossas necessidades de acordo com aquilo que nós temos que passar, que nós precisamos passar. Porque hoje nós compreendemos, à luz da doutrina espírita, que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para sermos tarefeiros na seara do Mestre Jesus. E a prece, esse recurso terapêutico, ela nos possibilita. Então, meus queridos, não existe a fatalidade quando nós temos a liberdade de escolher o caminho, a porta, quer seguir essa porta ou aquela porta estreita, né? Do trabalho árduo, das nossas obras edificantes, dos nossos bons pensamentos. Como atingirmos o alto se nós temos aqui um canal obstruído pelos nossos sentimentos, pelas nossas imperfeições morais ainda? Mas nós temos que ficar sempre vigilantes, porque o Mestre nos disse: vigiai e orai. E nós nos lembramos que Chico Xavier, cujo autor espiritual Emmanuel vem esclarecer que todos os momentos de dificuldades pelo qual Chico passava, ele encontrava na prece esse caminho de luz, essa escada que nos leva até o alto, nessa conexão. Mas para Deus o que importa é a nossa intenção. Não precisa necessariamente termos um local específico ou nós termos palavras especiais, respeitando-se todas as crenças e todas as religiões. Mas o importante para Deus é a sinceridade dos nossos pedidos. É aquele momento nosso, íntimo, particular, onde nós vamos conversar com Deus e com a espiritualidade maior. Então, o que nós temos que pedir? O que é eficaz? Qual a eficácia? O resultado que nós obteremos? A coragem. Nós temos que saber pedir muita coragem. Coragem para examinar a nós mesmos, ouvindo a nossa própria consciência, que jamais nos engana quanto ao rumo que nos compete seguir. Coragem também para que nós possamos compreender e superar as dificuldades do nosso caminho. Todos nós, meus queridos, estamos aqui nessa escola reeducativa, nesse cenário que se apresenta, conhecido como Terra, para aprendermos uns com os outros. Então, a coragem também para examinar com maior severidade, sem culpa, mas com arrependimentos daquilo que nós podemos corrigir, compreender o outro, sermos compreendidos pelo nosso próximo. Pedimos para nós, para o próximo, para aquele que está aqui, para aquele que já se encontra na pátria espiritual. Nós temos também que saber que a paciência, quando nós rogamos paciência, essa ciência da paz, para não nos entregarmos ao desânimo diante das nossas fraquezas e invigilâncias, mas, sobretudo, resignação. Não é ficarmos de braços atados, não. Resignarmos-nos diante daquilo que não pode ser mudado, mas aquilo que pode, nós devemos empenhar a nossa força e toda a nossa sustentação moral. E assim, como um feixe de luz, certamente as nossas rogativas chegarão até Deus e Ele nos banhará com a luz do conhecimento, nos inspirará, nos intuirá. Hoje e sempre, que nós possamos, pela misericórdia divina, seguirmos o nosso caminho, sabendo que esse recurso da prece, ele é eficaz à medida em que nós soubermos
e nos direcionarmos também no caminho do bem. Que Jesus nos envolva na sua luz. Graças a Deus.